Olá, sejam todos bem-vindos a mais um LimiteCast. Estamos aqui no 36º episódio. Mais um guerreiro, mais uma pessoa que tem se destacado no lugar onde mora, que tem testemunho para contar de vida, de superação, e com certeza vai motivar, vai poder inspirar todos vocês que estarão acompanhando esse episódio. Eu não sei qual é o horário que você está assistindo, qual é o dia que você vai estar assistindo esse podcast, mas que Deus esteja abençoando a sua vida. Eu espero que você tenha tido um ótimo dia, uma ótima noite, e vamos à apresentação do nosso convidado. Ele que é cabeleireiro ou barbeiro, né? Eu não sei como é que o pessoal costuma chamar aí, cabeleireiro ou barbeiro, mas que tem uma história de muita superação, pois o cara aprendeu a cortar cabelo sozinho, ninguém chegou, não fez curso para cortar cabelo. Ele vai ter muita história para contar aqui, eu vou deixar que ele se apresente, certo? Então, recebam com carinho em nosso podcast Gerson. Seja bem-vindo, Gerson. Prazer todo meu. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história, né? E, assim, a minha primeira vez que participo, mas para mim é uma enorme satisfação. Primeiro, agradecer ao Senhor, né, que sempre foi e sempre será nosso primeiro. Depois as outras coisas vão sendo acrescentadas. Com certeza, Jéssica. Seja muito bem-vindo. É uma benção estar aqui. O primeiro cara que eu recebo aqui, o primeiro convidado que eu recebo, que é de Itamotinga. E é um prazer imenso trazer pessoas também de fora, porque a região do Vale do São Francisco, quando a gente fala na região do Vale do São Francisco, abrange toda essa área, né? Juazeiro, Petrolina, se possível, trazer gente de Casa Nova, Sobradinho, eu vou trazer em nome de Jesus para esse lugar aqui, porque o pessoal tem que conhecer a história desses guerreiros que estão por aqui escondidos. Muitas pessoas não conhecem a história, às vezes até vê uma foto ali nas redes sociais, mas não conhece a vida, a trajetória, pode até ver as conquistas hoje em dia, mas não sabe o que essa pessoa enfrentou. Né? Como você já sabe, ele é cabeleireiro. Eu estou aqui hoje com uma pesca que vim com um caderninho. Eu vou fazer um formato diferente nas perguntas aqui e vou tentar absorver um pouco de conhecimento desses convidados aqui. Eu quero espremer eles mesmo para ver se eles trazem uma coisa, algo de muito valor para a vida de quem está nos acompanhando, beleza? Você que não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Pessoal, eu tenho visto que o pessoal está vindo aqui no nosso canal no YouTube. Eles estão assistindo os episódios, mas não interagem de maneira nenhuma. E isso aí, às vezes, até entristece a gente. Porque a gente precisa desse apoio, certo? Pessoas que se inscrevam no canal, que nos apoiem de alguma forma. Que nós estamos tentando dar o nosso melhor desse lado aqui. Então, é o mínimo, eu creio que você poderia fazer para ajudar esse projeto, beleza? Deus lhe abençoe e dê essa força a gente aí, que vai ser muito bom. Vamos para a primeira pergunta, não é nem pergunta, eu vou pedir para que Gerson se apresente para o pessoal. Quem é o Gerson? Bom, galera, Gerson, sou pernambucano, sou da cidade de Exu. Cheguei na Bahia em 93 para 94. Meus pais, meu pai, na verdade, meu pai é pernambucano, minha mãe é mineira. E em um período muito difícil lá no nosso Pernambuco, meu pai veio morar em uma fazenda e com 8 anos de idade eu pisei os pés pela primeira vez na terra, na terra da Bahia. E aí foi assim uma experiência, né? Criança saindo de sua terra natal para outro lugar, mas é isso aí. O Gerson Barbearia hoje, mas que saiu de bem longe para construir uma história, né? De um lugar que nunca passou pela minha cabeça e chegaria a acontecer. Seu pai trabalhava com o que nessa época? Meu pai era vaqueiro. Vaqueiro. Aí tá certo, é filho Meu de pai era vaqueiro. vaqueiro, judiado da vida. E assim, Deus gerou diante de uma circunstância de dificuldade uma Sim, oportunidade de uma vida melhor, né? ele veio fazer a vida aqui, no Veio caso, né? fazer uma vida na Bahia.
Tá certo. É. Mas você veio diretamente ali para Itamotinga ou não? Qual foi o Não, lugar aqui não. da Bahia que você ficou? Assim, na verdade, quando nós chegamos em uma empresa que Hum, fica a uns 20 quilômetros de lá, de Itamotinga. Moramos 10 anos nessa empresa. E depois desses 10 anos foi que nós passamos a morar em Itamotinga, já com 18 anos. já com 18 E aí anos. foi aí que você conheceu sua esposa. Foi aí que eu fui privilegiado. Aí tá certo. Ela tá aqui na retaguarda. A mulher é o braço direito dele, né? Porque ela que falou comigo pra agendar o episódio, jogando tudo aí pra compartilhar. Porque eu creio que se ela teve essa atitude, o seu cunhado também que falou comigo, se essas pessoas que estão à sua volta têm essa atitude, é porque com certeza admiram sua história, né? Isso é muito bonito de ver, né? É assim, é muito gratificante, né? Quando a gente recebe um incentivo, na verdade. Porque eu confesso que se fosse por mim mesmo, eu não Não estaria, ligava muito não, pra essas não coisas. estaria aqui, até porque, mesmo tendo contato direto com o microfone, com a igreja, com o público, mas eu confesso que eu tenho um pouco de timidez nessa área. No público, não, dá para interagir de boa com o público, mas diante da câmera eu sou um pouco tímido. É isso aí mesmo. Gerson, hoje você é cabeleireiro. Eu estou na dúvida aqui se eu falo cabeleireiro ou Barbeiro, barbeiro. cabeleireiro, Barbeiro, né? hoje já todo mundo hoje virou tudo barbeiro. Barbeiro. Você hoje, barbeiro. O que lhe motivou a ser barbeiro? Conte um pouco aí desde o início. Como foi que surgiu essa profissão na vida do Gerson? Aí foi assim, foi uma descoberta em um momento assim inusitado, na verdade. Na época lá nós éramos uma turma de moleque atrevido, né? E gostávamos, aliás, nós não tínhamos celular. É uma realidade. A nossa realidade era diferente de hoje. A nossa turma era tomar banho de lagoa, passarinhar e fazer o que não se vê mais hoje, né? Jogar bola. E em um certo dia eu estava lá com o meu colega e chegou um garotinho e disse assim: Ei, você pode cortar meu cabelo? E assim, eu disse: Oxê, toda hora, bora, cuida. Na Na tesoura? tesoura. Naquele tempo, máquina É era algo mesmo. muito raro. E de repente ele foi buscar uma tesoura de cortar tecido, aquelas tesouras Sei. grandonas. Grandão. E aí eu molhei o cabelo dele, sentamos lá debaixo de uma árvore. E na primeira tesourada que eu dei no cabelo dele, já surgiu um buraco. Eu disse: agora eu arrumei. E aí começamos e cada passada de pente que a tesoura ia era outro buraco. E daqui a pouco a cabeça do menino já estava Cheio de caminho de já estava rato. cheio de caminho de rato. Moço. E aí bateu um desespero, né? Mas foi uma forma que eu acredito que Deus usou para assim, despertar Despertar em em mim você. aquilo que Deus um dia ia fazer que se tornasse uma profissão. Verdade. E outra que hoje está muito em alta, né? Hoje é muitos barbeiros, muita barbearia. E de repente, quando eu me vi desesperado, que eu já tinha feito a bagunça no cabelo do jovem, nós chamávamos ele de Cicinho, ele era baixinho, pequenininho, e aí de repente eu me vi agoniado e aí não estava mais usando o pente, já estava usando só a tesoura na cabeça dele. Eita, meu Deus. Isso aí eu fui pro desespero, disse: agora não tem mais o que fazer. Eu não tinha YouTube. Ninguém tinha YouTube naquela época, era na base do. Se achasse uma revista era muito difícil. E aí eu fui só com a tesoura mesmo, já onde a tesoura alcançava, eu estava Raspando mesmo com a raspando mesmo tesoura. com a tesoura. E aí quando terminou ficou só as orelhas mesmo, a pregada. O resto, o que tinha de cabelo, eu tirei tudo. Meu Deus. E aí E a reação dele? a reação Quando ele dele passando desfez? a mão na cabeça e se sentindo que estava legal, né? Naquela época ninguém conhecia degradê, ninguém conhecia o moicano. Aquele tempo o social era 1 e a 2, né? Se tivesse. E aí eu já preparei meu psicológico para apanhar, né? Eu sei, quando vai chegar hoje eu não tenho como escapar. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, meus pais trabalhavam e chegavam sempre já à tarde. Eu tomei um banho e fui ficar ali já na expectativa da hora da pisa, Sim, né? sim.
E aí quando o meu pai chegou, eu estava banhado, deitado, aguardando. E aí, de repente, o pai do menino chega. Eita. Quando o pai do menino chegou, eu disse, cadê Jéssica? Aí, Jéssica tá aí? Aí meu pai já sabia que nós éramos travessos, né? Nós não brincávamos, nós não brincávamos no serviço. Aí disse, o que foi que ele fez, amigo? Disse, rapaz, cortou o cabelo do meu filho. Oxi, e desde quando ele é cabeleireiro, pai? Isso. E aí eu, lá dentro do quarto, o pai já me chamou e disse, vem cá, Jéssica. Aí eu já saí, né? Sabendo que ia apanhar. E aí quando cheguei lá, o cidadão já vinha com a criança, né? Aí, Brabo. brabo. E aí, quando ele chegou, né? Na verdade, eu pensando que ele ia me dar um esporro, Sim. ele disse, rapaz, eu gostei, eu queria que ele cortasse dos outros. Oh, E meu Deus. aí, e aí aquilo que já tava tudo entregue para apanhar, daqui a pouco já se virou a meu Olha. favor, né? E aí despertou em mim, assim, quando o pai dele disse que eu tinha que cortar o dos outros, eu já disse, já pensei logo, então agora eu já não posso mais Cortar fazer daquela cortar maneira. daquela maneira, eu tenho que descobrir a maneira correta. E aí, cara, quando tinha um rapaz lá próximo que já era profissional, Sim. e aí eu fui dando uma de que não queria nada e cheguei lá e perguntei para ele como que cortava usando o pente e a tesoura sem fazer o O buraco, né, caminho no de cabelo, rato. sem fazer o caminho de rato. E aí ele disse, não, olha, tu passa o pente aqui e o que passar aqui tu corta. Tu Aham. não corta aqui, tu corta só aqui. E aí, meu amigo, já voltei para casa Já ciente já do que tem que ciente fazer. e procurando uma criança, né? E daí foi vindo um, dois, três, e daí surgiu o interesse. E foi a única dica, na verdade, que eu tive sobre cortar Sim. cabelo. E daí já E era. daí já era. E daí eu já fui procurando melhorar cada vez mais e não assim, eu cometi o erro na primeira vez, eu já não queria mais cometer o erro na segunda. E foi Com aí quando certeza. eu peguei o pique e fui-se embora. Rapaz, fazer até uma revelação pro pessoal aqui também. Você acredita que eu aprendi a cortar cabelo dessa maneira que você também? Com um guri também da rua lá de casa em Teresina. Eu cortava o cabelo dos guri lá de perto também. A família tudo humilde assim perto, aí vinha aí. E eu cortava lá na tesoura, não sei se ficava bom, sei que eu cortava. Aí depois um tio meu me ensinou já em Timon, no Maranhão, que eu sou daquelas bandas ali, né? Piauí, Maranhão. E deu certo, mas eu nunca, você acredita que eu nunca me interessei, velho, trabalhar assim com barbearia, o pessoal fala direto, mas eu nunca me interessei com isso aí, eu acho que é uma coisa que era Deus preparando você, porque você, Com certeza, cada um tem o seu chamado para fazer alguma coisa, né? com E certeza. aí, graças a Deus que você hoje em dia se tornou realmente uma profissão e não virou um vaqueiro, né? Que nem seu pai. Mas, Meu pai, assim, eu me orgulho muito, né, de ter passado por o que passei e também de saber que meu pai um dia foi vaqueiro. É assim, uma profissão que hoje quem é vaqueiro hoje é é valorizado, né? valorizado, né? Verdade. Mas na época do meu pai era uma época de muita dificuldade. Sofrimento. Já ouvi muitas histórias dele de dizer que tirava tanto leite no período de chuva que as mãos ficavam entrevadas, É né? mesmo. Tinha que fazer compressa de água morna para poder os dedos voltar ao movimento normal. Então, assim, é uma história que poderia ser contada, né? O objetivo não é esse, mas eu Sim, estou dando esse respaldo a ele que foi, né, o carro-chefe de termos chegado até aqui, com né? certeza. Foi assim a pessoa que lutou sempre, independente da situação, da circunstância, que ele sempre lutou para que hoje nós tivéssemos onde Sim. alcançasse e chegasse onde nós chegamos. Mas e aí, Jess? Você contou que cortou o cabelo do rapazinho ali, depois cortou dos irmãos e foi cortando dos vizinhos. Mas quando chegou aquele momento que você disse assim, rapaz, eu preciso abrir um salão. Na verdade, hoje nós estamos diante de uma juventude assim que almeja as coisas no flash, assim, algo muito rápido. E eu acredito que da mesma forma que a gente hoje alcança na rapidez, na maioria das vezes se torna uma frustração, né? E na época que eu comecei, que eu
procurei ter como uma profissão, comecei cobrando corte de cabelo de R$ 3. Uhum. E aí os meus pais viram que eu tinha um potencial e compraram para mim a primeira cadeira. Cadeira, uma máquina. Só que, porque naquela época ninguém conhecia a máquina, mesmo eu tendo a máquina, ninguém queria cortar o cabelo com a máquina. É mesmo. Porque até hoje algumas pessoas ainda dizem que a máquina engrossa o cabelo, né? É, E aí as pessoas queriam, mesmo eu tendo a máquina, ainda tinha aquela resistência. mas você acha que isso é verdade? Eu acho que isso é um mito, Também, ó. porque eu assim, se fosse por conta da máquina, os cabelos que a gente corta crespo só na tesoura, ficaria liso, né? Mas eu acho que quando a tendência vem da raiz, não é do corte, é da raiz. Você pode cortar de tesoura, como a gente pode fazer um degradê só na tesoura, mas quando o cabelo tem a tendência a se tornar, ficar crespo, você tira por uma criança. A criança nasce com um cabelinho bem fininho, né? Joga para todo lado, e ao longo do tempo, quando a criança vai se desenvolvendo, o cabelo vai mudando. Então, as pessoas costumam dizer que foi a mão de Bota a alguém, culpa na mão, bota é a culpa, verdade. eu cortei meu cabelo na mão a mão não era boa, e a mão mudou meu cabelo. E eu não acredito, eu acredito que isso é um mito, como também que a máquina. É isso mesmo. Principalmente que nós que servimos a Deus, assim, a gente é um pé atrás com esses mitos que o pessoal conta aí, né? Mas é verdade, eu concordo com você. Mas e aí, você falou a questão da dificuldade, assim, que essa rapidez que os jovens querem atualmente, Os resultados, os né? resultados, mas você não contou ainda como foi que surgiu, assim, você hoje tem um salão, né? Eu Hoje você tem um tenho salão. uma barbearia, assim, em um local bom, num local de destaque na nossa comunidade. E, assim, quando eu cheguei em Tamotinga, 2005, 2004 para 2005. E aí os meus pais, eu ainda trabalhei algum tempo nas empresas, fui para o Rio de Janeiro, porque o meu objetivo era uma moto, eu queria porque queria comprar uma moto e não deu certo. Assim, eu acredito que quando Deus ele tem um plano já Traçado. traçado, não tem como você fugir disso. Na verdade, a gente fica lutando. É como tem muitas pessoas que estudam, que buscam, mas ele, na verdade, ele tem coragem de ir, sabe? Mas é uma coragem sem um propósito, sem um objetivo. Não adianta ser só corajoso. Você tem que ter um objetivo para você usar aquela sua coragem. Então, quando nós chegamos lá, o meu pai comprou a primeira cadeira, o espelho, e ele me deu dois cômodos, Sim. os dois cômodos. Aí não tinha forro, não tinha parede, as paredes eram o reboco comum, o piso era grosso. E o meu primeiro corte de cabelo foi de R$ 3. R$ 3 naquela Não época. pagava aluguel. Não pagava aluguel, porque foi o meu pai que me cedeu, né? Sim. Inclusive hoje fiz a minha casa nesse espaço, não é mais lá a barbearia. E quando a gente começa, eu não sabia nem cortar o cabelo usando os dedos assim. Sim. Eu só sabia usar o pente e a tesoura. Era a única técnica que eu tinha. Era só essa. Mas aí fui desenvolvendo, fui começando a ganhar espaço, né? Ganhando a confiança das pessoas. E até que veio casamento, que já foi em 2009. Hum. Quando eu casei, aí veio o tempo de dificuldade. E eu precisei trabalhar em outra área e depois, à noite, quando eu chegava, eu ia para a barbearia. Trabalhava durante o dia na empresa e quando eu chegava, eu ia cortar cabelo. Então, assim, não Isso é é, as interessante. coisas não acontecem da noite para o dia. Tudo na vida tem um preço. Eu já ouvi muitas pessoas chegar assim e dizer assim, olha, Jéssica, eu vou fazer um curso de barbeiro. Eu disse, por quê? Vou fazer um curso de barbeiro porque tem, tem muita gente que eu estou vendo hoje, tem muita gente que chega e vê os resultados e imagina que foi da noite para o dia. E na verdade as coisas não acontecem assim, tá ligado? Show Vai, de bola, vai velho. refazer. O microfone tava desligado, velho. Não acredito não, meu Deus.
Mas eu Não dá vou para ouvir, tentar, não? eu acho que dá para pegar o seu, dá para pegar o seu. Na hora da edição eu pego o áudio do seu, dá para sair. Eu atrapalho até a linha de raciocínio. É, o meu tá verdinho Você aqui. dá uma olhadinha de vez em quando para ver se. Ele tá verdinho, então tá funcionando. Aí, rapaz, muito interessante, Jéssica, você ter falado sobre isso aí, porque você estava com um sonho, com um objetivo ali de crescer o seu empreendimento e a necessidade, o momento lhe obrigou a trabalhar para outra pessoa para que você pudesse buscar recursos para depois fazer o seu negócio crescer. Na verdade, o meu objetivo, Você chegou a pensar em desistir naquele momento? sim, eu quando a gente casou, a gente passou por uma crise financeira, assim, por questão de imaturidade, Sim. planejamento. Eu admiro muito assim um casal que tem um planejamento que não foge daquela regra desde o seu casamento. A gente percebe, você consegue acompanhar, né, as pessoas. Eu admiro muito as pessoas que trabalham, têm esse objetivo e seguem ali na risca. E nós começamos, né, o casamento sem esse planejamento. E chegou um dia que nós tivemos uma dificuldade tão grande que eu não tenho vergonha de contar. Eu e a minha esposa, nós chegamos um dia a ter uma coxinha que a gente esquentou durante a noite, tiramos a carne, o recheio dentro de uma coxinha, que não é muito, Sim. e eu cortei ali um tomate, misturei com arroz, e ela disse que nem queria, né? Mas quando ela começou a sentir o cheiro, aí compartilhamos ali, e assim, foi um tempo de muita dificuldade. Acredito. E até que veio a promessa, né? Foi quando a minha esposa engravidou do meu filho mais velho, e eu me lembro que acho que foi minha irmã, que chegou para ela e disse para ela, olha, quando chegam os filhos, chegam as bênçãos. E aí foi quando a chave virou na nossa vida. Aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa empresa e eu trabalhava na empresa e chegava em casa 5 horas da tarde, tinha 5, 6 pessoas me aguardando e eu ligava o ar e ia cortar cabelo até 9, 10 horas da noite. E assim, Deus foi começando a trabalhar. E aí, como Deus estava querendo nos abençoar de verdade, com um ano do nosso filho já veio o outro. É que a bênção vem, Aí a vem benção com dobrou, força. né? A benção veio com força. E assim a gente foi tocando o barco e as coisas foram acontecendo até chegar o período da pandemia. Que quando chegou o período da pandemia, antes da pandemia, eu estava trabalhando nessa loja e um dia eu parei assim e eu ouvi uma frase. E essa frase ela me impulsionou a mudar a minha visão diante daquilo que Deus já tinha me dado há muito anos atrás, que era a minha profissão de barbeiro. Eu tava um dia, não sei se foi no celular ou se foi na TV, eu sei que eu vi uma frase que dizia bem assim, que enquanto eu não investisse no meu sonho, alguém ia me contratar para trabalhar no sonho dele. É forte. E aí eu peguei aquilo para mim como uma motivação. E eu disse, a partir de hoje eu vou viver só da barbearia. E foi quando eu até falei para minha esposa, eu vou alugar um ponto, veio a pandemia, foi um tempo de muita dificuldade. E eu disse para ela, eu vou alugar um ponto, vou sair daqui e vou para tal lugar. E ela não quis, né? Ela disse que A mulher sempre fica com o pé atrás, ia né? aumentar as despesas, ia, né? Tudo uma série de coisas. E graças a Deus que eu fui para o ponto certo, acredito que já foi Deus me direcionando. E chegamos nesse ponto, já começamos com uma barbearia totalmente diferente, como sinuca e TV e uma série de coisas. E foi assim algo que chegou impactante mesmo, as pessoas comentando, né? Sim. E daí ela começou a ver os resultados e aí ela começou a chegar junto e estamos aí até hoje, pegado, sempre ouvindo, né? Ela sempre está me direcionando, inclusive estou aqui hoje, quero dizer de novo que é um prazer estar aqui. Estou aqui por conta, primeiro, de Deus e segundo, da minha esposa, que foi quem
correu atrás de tudo isso para que estivesse acontecendo. Show de bola, velho. É muito top, ó, Jéssica. Você começou ali, você não tinha feito o curso, mas eu tava dando uma curiada no seu Instagram ali. Você já tem curso, né, hoje, Hoje, para se sim, tornar algo mais profissional. Até gera mais confiança para os clientes, né? justamente. E hoje nós não podemos parar. Aliás, nunca pude, né? As pessoas que param no meio do caminho acham que já chegou de um determinado ponto e, na verdade, a gente está sempre buscando aprender cada dia mais para que a gente possa oferecer o melhor para os nossos clientes. Primeiro, transferir para eles uma confiança, para que ele não chegue lá e fique na dúvida se aquilo que eu estou falando realmente faz sentido, se eu estou falando só para conquistar ele, ou se eu estou falando de algo que eu sei, né? Verdade. Então, assim, a gente tem buscado e a gente não vai parar. Na verdade, a gente ainda não tem a barbearia dos sonhos. O projeto que a gente tem é muito além daquilo que a gente está vivendo hoje. Mas, assim, a gente muitas vezes olha para um lugar e acha um lugar pequeno, acha Sim. que não é capaz, mas a gente está sendo levado, eu acredito que a gente está vivendo. Primeiro que a gente sempre está buscando primeiro o reino dos céus. A Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Então, a gente tem se doado para a obra do Senhor e tem dado o nosso melhor no nosso serviço. Então, eu acredito que o Senhor vai nos direcionando e no tempo certo tudo vai acontecer. A recompensa vem, né? Vai chegar. Vou dar uma pausa aqui para a gente falar do nosso patrocinador, o Shop do Celular. Como vocês estão vendo aqui nessa tela, Iago do iPhone aí também, que é muito conhecido também como Iago do iPhone, mas é o proprietário do Shop do Celular. Pessoal, você que ainda não segue o Shop do Celular nas redes sociais, siga ele aí. Por quê? Porque o Shop do Celular é uma das lojas que mais vende iPhone aqui no Vale do São Francisco. São mais de 18 mil aparelhos vendidos, beleza? Eles entregam em todo o Brasil. E aqui em Juazeiro, as entregas dos aparelhos que você coloca para consertar são gratuitas, beleza? Outra coisa, Shop do Celular aceita o seu celular usado com entrada e você sai de lá com um iPhone lacrado, certo? Lá tem toda a linha de eletrônicos, de celulares, de smartphones, de Xiaomi, muita coisa que tem para oferecer na loja do Shopping do Celular. Eles estão localizados na Avenida Adolfo Viana, próximo ao prédio da Topaz, e também tem loja em Petrolina, certo? Você que tem interesse em fazer aquela troca de iPhone, comprar capinha, trocar película, ou precisa de uma assistência técnica, chame o Shopping do Celular, dá um oi para eles aí nas redes sociais e eles com certeza estarão lhe atendendo com o maior prazer, certo? Dado esse recado, vamos voltar aqui para o nosso convidado. Rapaz, a história do homem é muito inspiradora, é muito lindo de ver, porque é um casal que estão buscando crescer juntos, né? Você contando aqui, eu só lembro da minha vida, assim, o que eu tenho vivido, que eu já vivi com minha esposa, porque eu me identifico muito com a história das pessoas, assim, eu vou fazendo uma comparação com o que eu já vivi. E isso faz com que a gente acredite que realmente as dificuldades passam, que as coisas podem melhorar e que vale a pena a gente buscar pelos nossos sonhos, nossos objetivos. O que te motiva mais hoje, Jess? Na verdade, hoje o que me motiva é a minha família. A gente, eu costumo sempre falar que eu quero oferecer as melhores roupas para os meus filhos, eu quero andar num bom carro, eu quero poder ter uma casa de excelência. Eu já tenho uma casa muito boa, graças a Deus, mas eu quero oferecer sempre o melhor. Não é que eu não vá ensinar os meus filhos a crescer da maneira que eu cresci. Sim. Eu não quero entregar tudo pronto nas mãos deles. Mas eu pretendo. é, Tudo que me motiva é isso. Eu me levanto já pensando nisso, em oferecer sempre o melhor para eles. São quantos filhos? Dois? São três. Três? Diz o nome deles aí. Primeiro é Davi Luca, Benjamin e Samuel. Dá um abração pra galera aí, pros Um, filhos aí. um abração, um beijo, Davi.
Benjamin, Samuel. Samuelzinho só tem 2 anos e 4 meses. É. É um xodó Oh, é da a gente lá, é benção. aquela alegria. Tem um Benjamin lá que eu não sei se todo Benjamin é naquele jeito ali no 220 toda hora. E o Davizão, que hoje já é nosso baterista na igreja, é uma benção, Olha, com rapaz, 10 anos de benção. idade, e começou a tocar muito cedo, congregação, e hoje está assim, sendo assim, um motivo de muita alegria para a gente ver o nosso filho com 10 anos já servindo ao Senhor e fazendo com excelência. Glória a Deus. Vocês sempre foram evangélicos? Assim, quando eu conheci a minha esposa, ela já era, na verdade, ela nasceu no Evangelho, né? Uhum. Não sei se era crente, mas nasceu no Evangelho. Nasceu no Evangelho. Eu já vim assim, conhecer Jesus com 18 anos. E conheci Jesus e recentemente já fui conhecendo a minha esposa também. Que benção. E aí também é um direcionamento a mais na vida do cara, né, Jéssica? Porque assim, eu que já fui afastado dos caminhos do Senhor, você também que esteve lá no mundo, você sabe que o cara no mundo aí anda meio sem direção, né? E eu creio que tudo que você tem vivido hoje, que eu tenho vivido, se nós estamos usufruindo daquilo que estamos vivendo, é porque nós estamos seguindo um direcionamento divino. A vida se torna, por mais que seja difícil, se torna um pouco mais fácil. Porque você andar sem direção, sem saber o que vai fazer, é complicado, né? Na verdade, ser cristão não significa que você não vai ter problema, né? Significa que você vai ter problema, porém você vai ter um Deus com você. Né? Você vai ter alguém ali. A Bíblia diz que pode a mãe esquecer do seu filho que amamentou, né? E ele diz, todavia, ainda que ela se esqueça, eu jamais se esquecerei de vós. Então, isso é uma promessa que o Senhor nos fez. Certeza. Então, que Ele vai estar conosco sempre. Agora, a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. O segredo do nosso sucesso não é porque eu corto cabelo, eu sou o melhor barbeiro. Não me acho o melhor. E eu sei que eu não sou o melhor. Mas a gente tem um Deus que é provedor. Então, quando a gente está colocando Deus em primeiro, a gente sabe que vai ter as dificuldades. Vai ter as lutas, vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai perguntar se realmente é aquilo ali. E lá Deus vai vir com uma palavra ao seu coração, através do seu filho, ou de sua esposa, ou de um amigo. Deus vai usar uma maneira de te motivar e te mostrar que realmente você está andando no caminho certo. Verdade. E o que foi mais difícil no começo? Mas mais difícil nessa parte de barbearia, na verdade a gente teve muita dificuldade por conta que a gente não tinha os recursos que tem hoje, né? Financeiro. Financeiro hoje, não vou dizer que seja fácil, mas quando a gente começou cortando cabelo de R$ 3, não é fácil você montar uma barbearia. É uma luta. Então hoje eu vejo assim muitas pessoas inclusive que começaram, que já fizeram curso comigo, né? Você dá Já, curso já também hoje? ofereci o curso básico de 4 meses ali na barbearia mesmo. E assim, eu me orgulho muito em ver hoje os caras crescendo com sua própria barbearia, com dificuldades, né? Que não vai faltar, tempo sempre tem dificuldade, sempre vai ter aquelas pessoas que mesmo você fazendo o melhor corte, ele vai achar que não ficou bom, porque na verdade não é sobre o corte, é sobre o que ele está sentindo, né? Isso. Então você não pode só cortar um cabelo, você tem que gerar um sentimento naquela pessoa. Então assim, muitas vezes a gente se preocupa muito com o corte, mas tem muito mais além do que só o cortar o cabelo, né? Você tem que gerar valores nessa pessoa. E assim, eu vejo, assim, eu me orgulho muito de ver. Eu gosto muito, na verdade, isso faz parte de mim. Eu não quero só crescer. Eu quero ver as pessoas que estão próximo de mim, que andam comigo, crescendo também. Muito bom, muito bom. Tá vendo aí? Pra que aprender a cortar sozinho, hoje em dia dá até curso. Tá ensinando outras pessoas. Tá vendo o que Deus faz? Quando o cara também corre atrás, né? Porque não é fácil. Porque Deus faz muitas coisas. Eu vejo assim, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus tem o poder de fazer o que ele quiser. Agora, se você não se mexer, se você não fizer por onde, meu amigo, Verdade. as coisas não andam, não. E nós estamos vendo um exemplo vivo aqui de alguém que correu atrás e deu certo. Qual é o corte que você mais gosta de fazer hoje?
Se é que tem. Ou se tem mais de um. O que eu gosto mais de fazer hoje é o social. Porque, na verdade, assim, a gente, na minha barbearia, eu ainda não trabalho com agendamento. A gente trabalha por ordem de chegada. Então, apesar de que hoje o degradê está em alta, eu admiro muito um corte social, um corte do dia a dia muito bem feito. Aquele corte que você chega em casa com o seu pente, com as suas mãos, você consegue manusear ele para você usar durante o dia, né? Sim, Porque sim. hoje, assim, na verdade, o degradê, alguns dizem que o degradê veio para irritar os barbeiros. Porque quem corta degradê não consegue passar mais que 8 dias. Porque desmancha logo, É né? Rápido, mesmo. você cortou, e aí, mas o que eu acredito assim, que eu gosto de fazer o corte social, até por conta também que eu gosto de um corte que a pessoa se sinta bem no dia a dia. Aquele corte que você pode usar em qualquer situação, né? Não muda nada em você, mantém o seu Certeza. perfil, a sua elegância. Então, eu acho que para mim um dos cortes mais elegantes assim que eu acho é um corte social, bem feito. Show de bola, velho. Isso é interessante mesmo. E você falou aí acerca de tem cliente que às vezes fica insatisfeito com algum corte, mas não por causa do corte, mas por causa da pessoa. Como é que você lidar com clientes assim, que às vezes fica insatisfeito, se ficou alguma vez assim? Sim, sim. Eu já ouvi muitos comentários de pessoas que disseram que não gostou do meu corte. E faz parte, né? Faz parte da Sim, nossa. E assim, na verdade, você coloca um boné na cabeça, dificilmente alguém coloca um boné sobre sua cabeça e você não vai dar aquela ajeitadinha, né? hum, E na verdade, a gente tinha uma forma de trabalhar e o que é bom de a gente estudar. E eu digo estudar não é só por ser barbeiro, eu digo todas as áreas. Porque quando você passa a estudar, o estudo vai levar você a lugares que de uma outra forma você não chegaria. verdade. E você começa a entender. Quando você começa a entender a sua profissão, né, a maneira com que você tem que se expressar, como você tem que estudar hoje o perfil da pessoa. Então tem tudo isso. Então quando alguém chega, na maioria das vezes a pessoa chega a falar do seu corte, porque a gente tem que saber como que você entrega o seu trabalho. Por a gente morar no interior, geralmente as pessoas vêm direto da empresa já para a barbearia. É diferente de uma cidade. Na cidade, na maioria das vezes, a pessoa vai já pronto para uma É, reunião e ele passa no barbeiro para alinhar o cabelo, fazer a maquiagem para ir para a reunião, né? Então, devido a isso, na maioria das vezes a gente entregava o cabelo ao cliente molhado. E sim, para nós estava perfeito. Só que quando o cliente chegava em casa que o cabelo se enxugava, tinha muitas imperfeições que faz parte. sim, Então, quando eu comecei a buscar dar os primeiros passos sobre estudar e buscar conhecimento, foi que eu pude entender que eu não posso entregar o corte de cabelo desse jeito. Tem que entregar o corte do cabelo do cara secadozinho, arrumado, escovado, independente se ele vai para casa tomar banho ou se ele vai para uma reunião. Mas eu tenho que entregar o corte a ele pronto, porque ali eu posso ver. Porque mesmo que o cara saia dizendo que não gostou, mas eu vi e né, eu posso dizer assim, você sabe que ficou eu bom. entreguei o meu melhor, né? Na minha condição, eu dei o meu melhor. Mas, na verdade, existe muito isso, de você não entregar o corte e quando ele chegar em casa que vai pentear o cabelo, quando secou, fica um lado mais alto que o outro, faz parte. Sim, Então, como que eu descobri isso? Eu descobri isso estudando. é interessante, velho. Tomara que tenha algum cabeleireiro nos acompanhando aí, já pega as dicas, viu? Vá anotando, porque eu tô dizendo que ia buscar extrair conhecimento e tá saindo aqui. Isso. Quem não pega, é... Rapaz, me tira uma dúvida, que o pessoal fala muito aí. É verdade que barbeiro tem ciúme quando o seu cliente corta com outro barbeiro? Rapaz, isso é verdade. Na verdade, isso é uma. A gente gera um vínculo de amizade, né? Da conversa e tudo. Quando a gente não vê ele chegando, a gente já sente falta. E se chegar com o cabelo cortado, meu amigo, aí eu vou dizer uma coisa para você, viu? Pode não falar, mas o coração Aí é uma traição. É um barbeiro traído. Não, e isso não pode acontecer, viu, galera? Olha, por favor,
não traia seu barbeiro. Isso é muito interessante. Eu tava com muita vontade de lhe fazer essa pergunta aqui, ó, velho, mas é complicado. E tem cliente, olha, tem um colega meu mesmo, que ele foi cortar em outro barbeiro. Ele era acostumado a cortar em um, aí foi cortar em outro. Você acredita que ele nunca mais voltou lá, porque até hoje ele tem vergonha de ter cortado em outro salão. Tem cliente que é assim também, deixa de ir porque assim, ele não quer chegar com o cabelo cortado na barbearia que ele cortava. Eu estou entendendo. Rapaz, Mas é um negócio. e realmente existe isso, né? Tem algumas pessoas que têm um certo constrangimento de retornar e chega lá e contar o motivo, né? Sim, Contar o motivo da emergência, da urgência que ele precisou sair para cortar o cabelo com outra pessoa. Mas acontece. A gente fica doído ali, fica meio chateado, mas acontece. e você oferece algum serviço adicional lá na barbearia? Você vende outras coisas que é de costume hoje também, os caras que têm barbearia vender algumas coisas por fora, né? Até para fazer uma rendinha extra e também auxiliar o cliente que está chegando por ali também. Na verdade a gente tem pomadas, né? Para Sim. poder modelar. Raramente hoje ninguém quer um Minoxidil tem não? minoxidil para ajudar na barba, né? Sim, Na verdade o minoxidil ele realmente tem resultados é extraordinários. verdade. E sem contar que hoje a galera, na verdade, os homens hoje são vaidosos, né? Então todo mundo hoje quer mudar o seu perfil, quer ver qual é o perfil de corte que vai combinar com ele. Hoje está muito em alta sobre isso aí. Eu mesmo, assim, eu era um cara muito feio. Eu não sei como foi que eu consegui casar, eu era feio. E, Rapaz, você era mais diferente, hein? Que eu vi umas fotos no seu Instagram, você usava boné, cara, né? eu não tinha barba. E aí, meu amigo, eu me lembro que esses dias acho que já tem uns meses, né, amor? Nós estávamos vindo de Itamotinga para Juazeiro no carro. E aí eu renovei minha habilitação, e aí a minha primeira habilitação ela ficou sem barba. Eu tava sem barba, né? E aí nós vimos de boa, resenhando dentro do carro, eu e os meninos, e aí eles pegaram a minha habilitação. Quando pegaram a atual, barbudo, Ah, né? E pegaram a antiga, sem barba, eu disse, pai, o senhor era feio demais, pai. E assim, hoje, uma barba, um cabelo, um corte, muda muito o perfil de alguém. Assim, a galera hoje chega junto mesmo. Hoje a galera quer investir mesmo alto nessa área de andar com o cabelo bem sim. alinhado, com a pomada, uma barba bem feita, usando minoxidil para preencher. E a gente vende algumas camisas de time. A gente está sempre buscando oferecer o nosso melhor. Não é só sobre ganhar dinheiro. Sim, A gente quer ter assim que o cliente ele tenha assim seja atraído em querer estar na nossa barbearia, entendeu? Você chegar a ter uma barbearia climatizada, que hoje não é questão de luxo, é questão de necessidade. Você ter uma TV, você ter uma internet, você ter um bom papo, uma boa é conversa, né? E também ser bem atendido. Isso aí não tem preço. verdade. Outra pergunta aqui, você que é barbeiro vai saber essa aqui. É verdade que barbearia tem muita fofoca? Pela risada dele já deu pra se ligar. Rapaz, o negócio é pesado. Assim, o barbeiro, na verdade, não é culpado, né? A culpa é sempre do barbeiro, mas o barbeiro só escuta. Na verdade, o barbeiro não sai na rua para perguntar nada a ninguém. O barbeiro só reproduz aquilo que contam para ele, né? E aquilo que é permitido, né? Mas que eu não vou nem levar pelo lado da fofoca, eu vou levar pelo lado do bom papo, que Sim. sempre sai alguma conversa, mas O pessoal tem. pensa que é só salão de mulher, salão Não. de homem também tem, Na uma verdade, conversa. é um espaço masculino, né? E é onde muitos homens se sentem muito à vontade, né? De estar ali naquela. Porque sempre sai. Sai conversa de político, sai religião, sai futebol e a gente E já teve atrito de algum cliente um com o outro assim? atrito assim, discussão, a gente sempre vai relevando, né? A gente vai ajeitando para que não chegue a se agravar, né, o assunto. Mas Sim. sempre tem, Principalmente faz política, parte. né? Política você já sabe como é, né? Se você puder bater política, religião e futebol,
Só que há uma diferença, né? A gente costuma sempre dizer que política e futebol tem uma diferença. Seu time pode até estar perdendo, você está dizendo que ele é o melhor e você não sente nada, você só está ali naquela resenha, né? Já a política não. Se você for pelo lado errado, é 4 anos apanhando, né? Então a gente sempre está lá, não só como barbeiro, mas como psicólogo, como um bocado de coisa, né? Mas outra coisa que eu queria perguntar a você, essa questão aí, o barbeiro, ele tem ele tem várias funções ali na vida do cliente, porque tem cara que chega e desabafa, né, com você, e ali você, às vezes eu creio que você é até usado por Deus para a vida de alguém, né, Gerson? Com Ali certeza. conversando com a pessoa chega desanimada e tudo. E aí você lembra de alguma situação com algum cliente assim que você chegou a aconselhar, o cara tava. Assim, na verdade, já passei por algumas histórias assim, que eu cheguei a contar até o meu testemunho com minha esposa, que a gente já enfrentou, né? Uhum, E, e assim, hoje, quando eu estou conversando com o cliente, antes de qualquer brincadeira, eu procuro entender como que ele está vivendo, porque a gente sabe que todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem suas lutas, e com a experiência que Deus já nos permitiu viver, na maioria das vezes, a gente tem aconselhado. E eu já vi muitas pessoas, muitos colegas que querem mudar de vida, mas assim, não é fácil você abrir mão das coisas do mundo. A gente é o que é hoje, não é porque somos os melhores, é porque Deus é um Deus de grande misericórdia nas nossas vidas. E assim, eu já presenciei, Deus já usou pessoas para falar comigo lá dentro. E assim, eu vivo debaixo de uma promessa. Eu e a minha casa, nós vivemos debaixo de uma promessa. Não só de morar no céu, sim. mas eu vivo debaixo de uma promessa até porque, assim, quando eu aluguei esse ponto que eu fui montar minha barbearia, antes de qualquer coisa, eu convidei as irmãs para estarem orando lá, né, consagrando aquele lugar. E a irmã, eu me lembro como hoje, a irmã chegou para mim e disse assim, irmão, eu vejo um tempo de prosperidade na sua vida. Glória a Deus. E, e realmente foi assim, um tempo de grande bonança nas nossas vidas. Talvez quem esteja de fora, né, que não conhece a nossa história, que não acompanha, não ache tudo isso. Mas nós que presenciamos, que vivemos, nós hoje, assim, eu me sinto muito privilegiado de estar vivendo da forma que estamos vivendo hoje. E eu digo assim que quando foi o último culto que a gente fez lá de ação de graça, Deus mais uma vez falou com a gente de novo. Então eu estou vivendo debaixo de uma promessa. Eu não me preocupo se Deus vai me levar para outro canto, se um dia Deus vai nos tirar de lá para fazermos a obra dele, se Deus vai permitir que a gente fique ali. Assim, a gente fica sempre na dispensação, mas eu e a minha esposa, meus filhos, nós vivemos debaixo de uma promessa. Então, se nós estamos debaixo de uma promessa e aquele que prometeu é fiel para cumprir, então nós vamos aguardar até onde Deus vai permitir que a gente chegue, né? E eu estava até fazendo uma reflexão com o Zé Filho aqui semana passada, quando ele veio. Essa questão aí, as pessoas que são mais abençoadas são aquelas que abençoam outras pessoas, né? Pelo fato de você estar ali e não apenas pensar em cortar o cabelo, mas você também se preocupa com o cliente, como ele chegou, como ele vai sair. E tudo isso aí, por mais que passe desapercebido na sua vida, porque se tornou algo tão comum de você fazer, de viver aquela rotina, e às vezes nem percebe que você está sendo bênção, está sendo um canal de bênção, uma resposta de Deus na vida daquela pessoa. Isso aí é uma benção muito maravilhosa você viver isso, sabia? Você trabalhar e no seu trabalho você ainda ser participante das bênçãos na vida de alguma pessoa, contribuir para o reino de Deus de alguma forma, né? Isso é maravilhoso. Show de bola, Gerson. É show de bola de verdade mesmo. O que você acha mais gratificante nessa sua profissão? Assim, uma das coisas que me deixa assim grato
é quando você conversa com alguém e ela diz assim, cara, eu me espelho em você. Porque eu confesso assim que eu nunca imaginei que alguém fosse usar desta palavra ao meu respeito, relacionada à minha profissão, né? E assim, existem muitos outros barbeiros lá, inclusive a gente se dá muito bem. A gente se dá bem até porque eu fico muito feliz quando eu vejo alguém crescendo. Sim. Alguns colegas meus que fazem parte dessa área, que para mim mesmo, eu cresci com ele, que é Júnior, tem uma barbearia também lá. E quando foi na época que ele foi abrir a barbearia dele, não, isso não é para minha honra, não. Eu estou falando isso assim porque na maioria das pessoas, eu não sei se todos, mas muita gente leva isso para o lado de concorrência como se fosse algo ruim para você, Uma disputa, uma né? disputa, né? E a gente, quando a gente se vê na rua, a gente fica brincando com o outro. Ei, cara, manda o cliente lá para mim, rapaz. A gente manda você, cara, sua fila lá, a gente fica brincando. E eu me lembro que a gente foi comprar as máquinas dele, fomos pintar o ponto dele, para ele abrir a própria barbearia dele. E de repente você vê alguém assim dizer, cara, assim, eu me espelho muito em você. Né? Isso já aconteceu comigo diversas vezes, de alguém chegar para mim, me pedindo uma ajuda, se eu tinha alguma máquina para ajudar e tal. E assim, eu vejo que não é só sobre você ter uma profissão, é você transformar a sua profissão, tipo assim, abençoando outras pessoas, né? Vendo aquelas outras pessoas crescendo. E assim, eu hoje eu só tenho um barbeiro trabalhando comigo e uma recepcionista, mas o nosso plano é crescer. Se nós queremos crescer. Então, como é que eu não quero que o meu amigo cresça? Como é que eu vou querer crescer se eu não quero que o meu amigo cresça? Né? Então, eu tenho que não só querer crescer, mas eu quero ver que o meu amigo de profissão cresça, que as pessoas que estão do meu lado cresçam. E esse é o nosso objetivo. Show, show de bola. E, rapaz, outra pergunta que eu tenho aqui que eu creio que é bastante interessante. Tirando aquele guri lá que você cortou pela primeira vez o cabelo dele, que teve aquela transformação na cabeça daquela criança. Você lembra de algum cliente que você cortou o cabelo e teve uma transformação assim para melhor, né? Que o cara chegou lá com o cabelo destruído e você cortou e o cara olhou assim no espelho, rapaz, que nem aquele visagismo, né, que tem hoje, Hoje é o que está em alta, a né? moda do momento, É né? você estudar o perfil da pessoa, olhar para ele e fazer uma barba que realmente combina com ele, um cabelo que combina. E isso hoje, a verdade, é uma exigência, né? Sim. Barbeiro não tem mais o que, não posso mais. Se eu disser assim que não sei ou que não posso fazer, não, hoje eu tenho que fazer. Então, assim, existem muitos clientes, já aconteceram muito isso comigo. Inclusive, assim, essa questão do degradê mesmo, tem muitas pessoas que imaginam que o corte degradê tem que ter risca, tem que Sim. ter o freestyle, tem que ter todo um desenho. Não, o degradê é um corte O como se meu aqui fosse. tá degradê? Hoje, o degradê quer dizer o quê? Que são degraus. Então, você está no A4 e você vai reduzir para um a zero, né? 4, 3, 2, 1, chegar no a zero. Então, isso é o degradê. E assim, as pessoas tinham aquela imagem de que o degradê tinha que ter uma risca, um corte na sobrancelha, aquele negócio Sim, todo. E aí tem um cara lá que é muito meu amigo, e o cabelo dele era um cabelão alto aqui, sabe? sim. E eu lutava com ele para me fazer um degradê. Porque eu via que, na verdade, quando eu fizesse esse corte dele, ia ter um assim, sabe? A Aquela mudança. mudança. E aí vamos fazer? E eles, no próximo, nós ficamos, né? Resenhando com ele, brincando. Ele tem uma barba tal. O pessoal até acha um pouco parecido comigo. E aí eu fui trabalhando em cima disso aí para criar nele um corte que combinasse, que levantasse, né, ainda mais a sua imagem, até pelo padrão que o cara tem. E aí, meu amigo, quando eu fiz o degradê do cara, consegui fazer o degradê. Pela primeira vez eu fiz com a um. Não zerei de tudo. Sim. Mas aí quando foi na outra vez, eu disse, hoje eu pego ele. E aí, vai degradê? Pode ir. Aí eu fiz o degradê realmente e assim, teve um resultado excelente. Inclusive, ele não quer mais cortar do modo antigo, Tá né? vendo? Então, assim, hoje isso é Isso algo também é gratificante, né? muito gratificante
E, assim, eu louvo a Deus porque eu tenho certeza que tudo que está acontecendo e, assim, a minha capacidade, a minha capacitação, tudo que não é só sobre estudo, não é por conta de estudar, é por conta do Senhor que está na minha vida. Com certeza. Você que está até aqui assistindo o episódio com o Gerson e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, pelo amor de Deus, nos ajude a crescer esse canal. Essa semana batemos 705 inscritos, mas está muito pouco. Pela quantidade de visualização que nós estamos tendo mensal, isso aí é nada. Então, nos ajude, nos dê essa força aí. Você que é de Itamotinga, uma alusão para Itamotinga aí, nos dê essa força. Você que conhece, você que é cliente do Gerson. Olha, se você não se inscrever, ele vai deixar um caminho de rato, dá para seu próprio corte. Estamos finalizando aqui, já estamos chegando a 1 hora de gravação. Mas antes eu quero que Gerson deixe aí dicas para pessoas que têm o desejo de entrar nessa profissão e às vezes estão com medo, estão pensativo, com medo de investir, com medo de arriscar e não dar certo. Eu queria que você desse um conselho para essa galera aí. Rapaz, diante dessa pergunta sua, eu achei até interessante. Eu e minha esposa, nós estávamos lá em casa quando você lançou a, acho que lançou lá a imagem do dia que nós iríamos gravar e você botou embaixo, comece sozinho, né? Na verdade, a gente começa sozinho, né? Entre aspas, né? A gente nunca está sozinho. Mas eu digo assim, eu achei interessante você ter colocado aquilo ali, que na verdade não é por começar sozinho, mas começar com o que tem. Na verdade, a gente não pode ser algo grande se um dia a gente não começar sendo pequeno, né? Então eu digo para todo mundo, não é hoje você não tem a melhor máquina. Eu também queria ter a melhor. Eu também queria ter começado com a melhor tesoura. A minha primeira tesoura foi uma tesoura de cortar tecido, né? Então eu queria ter a melhor barbearia, mas eu comecei cortando debaixo do pé de árvore. Pezinho de caju, até hoje ainda lembro, na frente da minha casa tem um pé de caju e eu cortava cabelo ali. Então o que eu digo para você que está nos assistindo, para você que tem o sonho de ser empreendedor, seja na área de barbearia ou seja em qualquer outro comércio, comece com o que você tem. Mas tenha um propósito, tenha um objetivo. Aonde é que você quer chegar? Quem é que você quer alcançar? Aonde você, né, almeja um dia, se você almeja um dia ser conhecido pela sua profissão, pelo que você oferece. Mas, acima de tudo, seja você mesmo. Não copie ninguém. Está em alta? Está em alta. Estude, mas não copie ninguém. Seja você mesmo. E eu tenho certeza que você vai ter grandes resultados. Show de bola, velho. Show de bola. É isso aí. Começar com o que tem, com as ferramentas que tem. Não botar desculpa, né, Não Gerson? botar desculpas. Até porque existe um texto que eu tava lá em casa pensando isso, meu Deus, eu nunca participei e que o Senhor esteja me direcionando e que eu não esqueça de falar o que realmente as pessoas precisam ouvir. Não é aquilo que eu queira, porque o conhecimento hoje está aí nas redes sociais. Se você quer ser mecânico, você tem acesso. Se você quer ser barbeiro, você tem acesso. Mas o que eu quero dizer é assim, a Bíblia vai dizer que do pó Deus ergue o pobre e do monturo Deus ergue o necessitado para fazer assentar sobre, né, na mesa com os príncipes. E quando eu estava lá em casa que Deus me deu essa palavra, eu disse, Senhor, o Senhor vai me fazer sentar. Estou me sentindo muito honrado em estar participando aqui, né, do Limite Cast, por conta que de onde Deus me tirou, de onde o Senhor me tirou, filho de vaqueiro, né? Quem imaginaria que um dia eu estaria sentando para compartilhar um pouco da minha história, uma história de simples, né? De simplicidade. E sentado aqui, eu me sinto como um príncipe, até porque eu creio que vai passar muitas pessoas por essa cadeira com histórias extraordinárias
né? Porque eu acredito que Deus tem um propósito em tudo isso. Deus não levantou você para criar tudo isso sem um objetivo. Então, hoje, eu estou vivendo esta palavra. Do pó, Deus ergue o pobre do monturo necessitado para fazer assentar sobre a mesa dos príncipes. Glória a Deus. É isso aí, é o que Deus faz. É o que Deus faz na vida das pessoas. Para mim que é um privilégio, Jess, ter você sentado aí na cadeira. Você é uma bênção. Você dá para perceber você falando aí que é um servo de Deus verdadeiro. E para mim é uma alegria, trazer pessoas aqui, porque eu vejo o testemunho dos convidados, porque por mais que não seja algo grandioso, que a gente não tenha milhões de seguidores nas redes sociais, mas é algo que vai ficar marcado na sua vida para sempre. Com certeza. Então a gente estamos nessa vida aqui colecionando momentos, né? Então vai estar lá no YouTube o seu episódio. No dia que alguém pesquisar Gerson Barbearia no YouTube, vai aparecer o seu episódio. Diga aí como é interessante. Se pesquisar pelo Google, Gerson Barbearia, que vai aparecer o seu episódio. Então, diga aí, você lá de Itamotinga, saber que tem pessoas que no dia que colocar o seu nome lá no Google, vai aparecer o seu episódio e vão conhecer a sua história. Isso é maravilhoso, isso é gratificante. E só Deus faz isso aí na vida do homem. Para finalizar, eu quero que você diga aí o que foi que você mais aprendeu nesse ano. E em cima disso aí que você aprendeu, o que que você pode pontuar na vida das pessoas para que elas ponham em prática também isso que você aprendeu. Assim, na verdade, uma coisa que hoje foi uma das coisas que eu mais aprendi esse ano foi a valorizar um tempo de mesa com a minha família na minha casa. Porque eu até conversei com um colega lá esse dia na barbearia, que é muito meu amigo, um cara que está sempre presente na barbearia, sempre está ali. A gente tem um bom papo, é comerciante. E eu disse para ele, eu disse para ele, eu admiro muito você, cara, que são uma família muito empenhada, por trabalhador mesmo, joga duro. Mas você está perdendo muita coisa boa que não vai voltar mais. E aí ele me perguntou, era o que eu disse, almoçar todo dia com sua família, sentar na mesa com sua esposa e seus filhos, isso é uma coisa que não tem preço. Não tem carro novo, não tem viagens, não tem nada, nada substitui. Até porque isso é uma coisa que minha esposa sempre me cobrou, sempre, e eu digo isso por conta dela, né? Porque quando eu abri a barbearia, eu foquei muito na barbearia. E eu só chegava em casa, chegar em casa às 11 horas da noite. E eu pude ver que a vida vai passando, os filhos vão crescendo e a gente vai deixando de viver uma coisa que não vai voltar mais. Então, para mim, o que eu hoje mais assim valorizo e que eu aprendi para esse ano foi tirar o tempo. Se eu não posso ficar o tempo todo, porque eu tenho que trabalhar, mas eu sentar ali na mesa com os meus filhos, a minha esposa, e resenhando, comendo, brincando, brigando com os meninos e aquele negócio todo. Então, ali é algo que é inegociável. Por mais que seja 40 minutos, mas é inegociável. Então, é uma das coisas que eu aprendi esse ano e que eu não quero abrir mão disso de jeito nenhum. Posso rodar para onde for, mas na hora do almoço, eu quero estar em casa com minha família. Tá certo. E deixa a dica aí também pro pessoal, né, Jess? Pois é isso aí, meus amigos. Estamos chegando ao fim de mais um Limite Cast, mais um convidado excepcional. Que Deus me concedeu a oportunidade de conhecer a história de mais um cara aí. E eu vou só guardando, colecionando também essas histórias no meu coração. E todo episódio eu aprendo uma coisa, ó. Rapaz, daqui um tempo minha cabeça eu vou estar muito inteligente, viu? Porque
Eu assisto os episódios tudo, porque tanto eu edito como eu apresento e todo conhecimento eu vou pontuando na minha cabeça. Eu não esqueço não, as coisas que eles falam aqui que eu vejo mais importante. Eu já sei até os cortes que eu vou fazer. Eu vou apresentando e já sei os cortes, eu já sei onde eu vou fazer corte, já sei tudo. O cara vai pegando aquela rotina, vai acostumando, né? Então, um prazer imenso, Gerson, recebê-lo aqui. É um prazer imenso ter você assistindo mais um episódio no Limite Cast. Sexta-feira estaremos aqui com o pastor Maurício. O pastor Maurício estará falando sobre a história do apóstolo Paulo. Vai ser muito bom. Porque o apóstolo Paulo, com certeza, para quem lê a Bíblia, com certeza tem o apóstolo Paulo como uma inspiração, como um homem de Deus. E a gente tem um propósito nesse podcast, não somente de compartilhar a história das pessoas, mas fazer com que os nossos seguidores também tirem aquele momentinho para refletir sobre Deus, sobre o reino, sobre a palavra, porque sem Deus não adianta não. Sem Deus, sem ter o conhecimento da palavra de Deus em nossas vidas, a gente vai rodar que nem uma barata tonta e não vai para lugar nenhum. Certo? Jess, muito obrigado. Meu irmão, prazer ter você meu. aqui, velho. Que Deus continue lhe abençoando. E deixe seus agradecimentos ao pessoal também. Quero agradecer, né, pela oportunidade que você nos concedeu e agradecer aqui a minha esposa, né? Apareça aí. Vem aqui dar um abraço. A mulher tava chorando aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Aí, pessoal, a esposa do homem aqui, ó. Diga aí, essa abençoada. Diga aí se eu sou privilegiado. Aí. E quero agradecer, assim, por todo o incentivo, né, que vem da parte dela, das cobranças. Sou muito cobrado. Quero agradecer aos meus pais, que foi quem me criaram, né? Me fizeram ser uma pessoa honesta. Agradecer aos meus pastores, que têm orado pela gente, têm sempre estado presente, os nossos irmãos e também aos nossos clientes, né? Nossos clientes que têm confiado no nosso serviço. Então, que o Senhor continue te abençoando e que te faça prosperar em tudo que você colocar as suas mãos. Amém. Obrigado. Você, o que você acha desse homem aí? Eu só admiro, né? Eu sempre confiei, né? A partir do momento que eu passei a ouvir a história dele, eu sempre confiei e acreditei na história dele, no potencial dele. E muitas coisas é o Senhor quem abre a nossa visão, né? Um homem ele sempre precisa de uma mulher com visão do lado dele, eu posso dizer isso. Uma mulher sempre precisa de um homem exercendo o seu papel do lado dela. E o Senhor, ele nos uniu e aqui nós estamos para cumprir o propósito dele. E eu só admiro mesmo a história dele e eu sei o quanto ele vai longe ainda. Vai sim. Se depender do podcast aqui, a gente vai fazer a nossa parte também. Valeu. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, galera.